começando mais um vlog por aqui, galera. Hoje é dia 18 de junho, quarta-feira, 1h30 da tarde. E eu tinha que estudar. Mas, gente, eu adoeci e eu tô tão cansada. Eu só queria, tipo, deitar na minha cama e ficar o dia inteiro. Eu só queria estar de férias. Por que isso não aconteceu quando eu tava de férias, né, gente? Enfim, eu tô com muita dor no corpo, eu tô com dor de cabeça. Tudo me dói. E eu tô aqui passando base na minha unha. Eu tô sem muito ânimo pra fazer as coisas, mas não tem muito o que fazer, gente. Às vezes a gente adoece e não consegue fazer as coisas. Mas, nossa, eu não suporto ficar doente. Não suporto. Porque eu odeio ficar sem fazer nada. Eu queria alguma coisa pra eu fazer. Sei lá, eu acho que eu vou sentar, vou ler um livro. É a única coisa que eu posso fazer, né? Porque minha cabeça, ela tá doendo e eu não tô com vontade de pensar, sabe? E hoje também, outra coisa, eu voltei pra dieta. Por quê? Porque eu não estou feliz com o meu corpo, sendo bem sincera. E eu quero mudar, sabe? Eu quero voltar ao que eu estava antes, eu quero perder um pouco de peso e ter uma rotina boa de alimentação eu já tenho, mas eu quero ter um relacionamento melhor com a comida, sabe? Eu quero poder ter autocontrole comigo mesma e não sentir como se a alimentação ela fosse um peso na minha vida, porque às vezes eu sinto que quando eu tento me controlar, fazer dieta e tudo mais, eu sinto como se ela fosse um peso pra mim. Eu não quero que seja assim, sabe? Eu quero conseguir estabelecer metas e cumprir elas. E desde que eu vim, faz 1 ano e meio que eu tô morando sozinha. Desde que eu vim pra cá, eu acho que eu emagreci, ó. Meu sonho é ter emagrecido, né? Que eu não tava precisando passar por isso. Tava só mantendo, mas enfim. Desde que eu vim pra cá, eu parei, assim, de seguir dieta e tudo mais, sabe? Eu vou pra academia, como bem e tal, mas super intuitivo. Nada nossa, estou regrada, sabe? E isso é uma coisa que tem me deixado muito triste, porque eu realmente quero voltar, tipo, a comer bem, a treinar bem e tudo mais. E eu quero voltar a fazer isso agora nas férias, eu vou dar o meu melhor pra eu conseguir treinar direito e tudo mais. E é isso. Eu tô passando essa base aqui, que ela é um endurecedor com formol. É esse daqui, ó. Eu tô passando na minha unha. A minha unha, gente, ela não cresce. Então, essa daqui cresceu, né? Ela normalmente não cresce. Então, eu tô passando esse daqui e esse daqui também, ó. Tô tentando passar todo dia pra ver se ela cresce. E, tipo assim, algumas quebraram, mas outras cresceram bastante. Então, eu vou permanecer firme essas férias. E eu vou, assim... Eu quero mudar, sabe? Eu realmente quero mudar de vida. Porque eu não tô feliz agora desse jeito que eu estou. Então, eu quero dar o meu melhor pra eu realmente... ficar feliz comigo mesma. Teacher, como que é? Okay, I don't know if you know this word. Hi. I think it is chairlift. That's good, but do you know this word? No. Eu chutei. É teleférico. 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 Como é? Valley. Valley. Yes. A chairlift offers an amazing view of the valley. That's awesome. The translation? Oi, galera. Agora são 12h40. Hoje é dia 19, quinta-feira. E eu tô aqui fazendo o quê? Tô aqui colocando água em várias garrafas pra botar na geladeira, porque os meus pais vão dormir aqui hoje, porque eles têm que levar minha avó pro tratamento. E aí, ao invés de ir direto pra cidade, tipo, ficar lá meio rodado, eles vão ficar aqui em casa. Eles vão dormir aqui, e aí amanhã eles vão pra cidade, né, faz tratamento e voltam pra trás e vão embora pra casa direto. Então, eu tô colocando água gelada, né, porque eu sou uma boa anfitriã. Tô aqui, tenho várias garrafas. E ainda tem mais uma grande ali, mas estamos indo.
Hey Best, estou no escuro porque eu já arrumei o meu quarto pra eu poder estudar. Só que eu pensei, cara, faz muitíssimo tempo que eu não faço uma hidratação no meu cabelo. Tipo, passa alguma coisa pra deixar, sabe? Eu tô sentindo falta de fazer isso. Então, hoje eu vou fazer especificamente, eu vou deixar bastante tempo. Eu vou primeiro passar um óleo no meu cabelo, vou deixar bastante tempo. E depois eu vou... Cadê o óleo? Ah, tá aqui. E depois eu vou passar um creme, vou deixar e depois vou lavar. E ainda vou passar máscara do banho. Porque, gente, eu amo cuidar do meu cabelo. Tipo, amo. Só que eu tenho um pouco de preguiça, não vou negar que eu tenho um pouco de preguiça. Então, é aquele negócio, amo e amo, sabe? Eu passei esse daqui, que é um óleo fortalecedor de fios. E eu vou passar esse daqui da Mari também, da Mari Maria. E você tem algum conhecimento se você vai fazer bem ou não pro seu cabelo? Não, nenhum. Eu tenho na minha cabeça só, são 2 óleos que vão muito bem no meu cabelo. Esse da Mari Maria eu amo, que ele é bem leve, sabe? Ai, eu amo ele. E é isso, é o meu único conhecimento. E aí eu vou amarrar ele em um coquinho. Porque depois a gente quer o quê? Fazer uma escova no cabelo, fazer, sei lá, fazer um monte de coisa de calor no cabelo. E aí não pode fazer, porque o cabelo não tá forte o suficiente pra isso, pra receber, né? Então a gente tem que cuidar. Porque não adianta nada fazer uma escova e o cabelo ficar todo quebrado. Não é, garotas? Eu também amo passar esse daqui, que é o defrisante da Mari Maria. Eu tô separada por essa linha dela. E eu vou passar ele especificamente por cima, assim. Tanto aqui, quanto no comprimento, né? Pra eu poder amarrar. E tacar aquele coque, né? Tem que fazer um coquinho mais alto, porque eu tenho franja. E a franja não vai prender se for um coque baixo. E eu vou passar um pouco mais frisante aqui por cima. E aí é só isso. Vou deixar aí, quando eu quiser tirar, eu passo um creme e aí vou pro banho. Eu sempre recebo muitas perguntas do tipo, que você faz pra estudar? Como é que você faz pra estudar na faculdade e tudo mais? E eu acho que nenhum vídeo é uma quantidade suficiente pra isso. Porque além de eu gostar de falar muito isso, a gente sempre tem algumas técnicas novas. Então, eu vou dar alguns passos pra vocês que eu tô usando hoje, por exemplo. Eu sempre monto os meus flashcards no dia que eu já fiz a aula. E além disso, eu mando pra aquele aplicativo T, que é o THEA. Eu não sei se eu tô falando certo. Mas aí, nele, ele monta questões de revisão bem simples ali, só pra você ter uma noção do conteúdo. Depois disso, eu faço todos os flashcards. E, tipo assim, o flashcard é bom porque enquanto você não aprendeu, ele não passa o conteúdo pra frente. Então, eu faço todos os flashcards. Depois, quando é pra fazer revisão e tudo mais, o que eu faço? Eu copio todo o meu resumo, que normalmente eu sempre faço, anoto tudo que os professores falam dentro da sala de aula, porque aí eu consigo ter uma noção de, tipo, o que eles vão querer cobrar, entendeu? O que é o mais importante pra eles. Sempre anoto tudo. E aí eu mando todo esse resumo e aí eu falo lá pro chat, assim, crie questões de múltipla escolha, crie questões abertas, com gabarito no final, 100% é apenas baseado neste texto. Faça as questões de revisão, respondo, e aí eu envio pra ele de novo. E aí eu falo assim, olha, eu errei essas questões, faça questões de revisões baseadas nessas questões. E aí eu reviso só o que eu errei. Entenderam, mais ou menos? Eu espero que sim, mas é o que eu tô fazendo no momento e eu tô gostando muito. Bom dia, besties! Dia 20/6, sexta-feira, 8h35 agora. E olha o resultado, galera, da hidratação de ontem. Olha o tanto que ficou lindo! Ficou perfeito. Tava com muita vontade de fazer uma hidrataçãozinha assim pro cabelo ficar bem bom, sabe? Bom dia, galera, dia 21. Agora são 8h, 8h04. Hoje é sábado e eu acordei um pouco mais tarde hoje porque na noite passada, retrasada agora, né, eu não dormi nada. E aí eu consegui dormir essa noite bem melhor. Eu tô meio doente ainda, então isso tá sendo um desconforto enorme pra poder dormir, eu tô custando dormir. Mas enfim, não tem muito o que fazer. Agora eu vou estudar,
porque eu preciso muito estudar. Ontem eu tava tão cansada que eu não consegui estudar depois que eu cheguei do cinema. Eu estudei até 2h20, que era a hora que eu saí. Quando eu cheguei eu não consegui fazer mais nada, só jantei e dormi. E ontem o meu irmãozinho foi embora. Ele tinha ficado aqui comigo para os meus pais levarem minha avó pra fazer o tratamento. Então, ele ficou comigo até mais ou menos umas 7 e pouco, e aí depois ele foi embora. Aí eu só jantei e dormi, porque eu tava com muito sono. Mas enfim, agora é estudar, correr atrás, porque a prova é segunda-feira, a outra prova é na quarta e a outra na quinta. Mas aí depois acabou também, gente. Uhul! Sendo sincera, tipo assim, eu quero férias. Mas esse semestre ele foi tão gostoso, gente, os conteúdos foram gostosos, tipo assim, muito conteúdo, com toda certeza, difíceis pra caramba. Teve uns que eu consegui aprender? Teve uns que eu consegui aprender, teve outros que, assim, tive muita dificuldade, ainda nem consegui pegar. Mas se forem, tipo assim, muito importantes, eu vou tentar pegar um pouco agora nas férias, tentar estudar pelo menos um pouco deles. Mas a rotina foi tão gostosa, os conteúdos foram tão gostosos e... sabe, agora eu vou ter que me despedir desse terceiro período que criei muito carinho no meu coração. Mas eu acho que todo período também eu me sinto assim. Eu acho que o que eu tava, assim, mais ansiosa pra acabar era o primeiro período, que pra mim foi o mais difícil. Agora o segundo período foi uma delícia e a rotina era muito pesada. Esse terceiro foi uma delícia também, eu espero que o quarto também seja, sendo bem sincera. Porque eu tô numa fase tão boa, assim, nesse último ano, sabe? De gostar das matérias, de gostar da faculdade, de gostar de morar aqui onde eu tô morando agora. Então eu espero que o próximo semestre seja muito bom. E a diferença é que no próximo semestre também eu não vou estar mais sozinha. Eu vou morar com uma amiga minha que acabou de passar. Agora no primeiro período ela vai entrar e ela vai morar aqui comigo. Então vai ser uma nova experiência, vai ser uma experiência diferente. Eu tô assim, muitas coisas, sabe? Tô sentindo um turbilhão de sentimentos agora. E eu vou ter poucos dias de férias também. Se eu não me engano, eu vou ter menos de 30 dias de férias. Eu acho que vão ser, tipo, 25 dias. Mas é isso. Só aproveitar e o tempo tá passando muito rápido. Oi, galera, 1h58 agora, tô aqui fazendo meu devocional. E o devocional de hoje, eu consegui entender muita coisa. É o Josué, de capítulo 19. E ele é praticamente a finalização da distribuição das tribos, né? Josué também, amando de Deus, estava distribuindo cada uma das terras para cada uma das tribos que ainda faltavam, que era Simeão, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali e Dan. E eu pensei assim, cara, é um capítulo grande, né, que eu não vou entender, porque é só a entrega das heranças, então vou fazer como eu sempre faço, e depois, pronto, finalizei o devocional, vai ser até rápido, provavelmente, né, eu achei que a parte que ia mais demorar era a leitura da palavra, porque é um capítulo, assim, de 2 folhas, isso aqui, isso daqui e um pedacinho aqui. Só que aí eu consegui sentir um entendimento, porque eu tava assistindo The Chosen e tem uma parte específica de um episódio da 4ª temporada que, se eu não me engano, é Tiago e... qual que é o nome deles? Eu anotei aqui, inclusive. Era Tiago e João, exatamente. Eles chegam pra Jesus e eles falam: queremos nos assentar, uma à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. E Jesus responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu bebo? E eu fiquei muito pensativo sobre essa cena de The Chosen. Fiquei muito... porque assim, eu entendi que, Jesus, ele ficou muito decepcionado, porque claramente Tiago e João estavam sentindo ciúmes de Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha acabado de receber o nome dele. Tinha acabado de ser chamado de rocha por Jesus. E Jesus fala, né, lá em Mateus 16:18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí Pedro... isso daqui é depois. Isso daqui é depois, lá, quando Jesus fala da cruz. Mas enfim, vocês entenderam, eu espero.
Isso foi, Tiago e João pediram para se sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino dos céus, porque eles estavam com ciúme de Pedro, já que Jesus tinha falado para Pedro que, né, ele era rocha e tudo mais. E aí, eu pensei assim, deve ser só por causa disso, né? Jesus viu que o desejo do coração deles era ter uma posição no reino dos céus e que eles estavam com ciúmes de Pedro. E era só isso, porque ele tinha ficado chateado. Só que tinha muito mais coisa por trás disso. Tanto que esse devocional aqui eu chamei de O Trono Vem Só Depois da Cruz. Por quê? Porque aqui todo mundo tem a sua herança distribuída e lá no finalzinho, o último a receber a sua herança é Josué. Tanto que o versículo-chave desse texto é o 49 e o 50, que depois de terminar de repartir com herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles, conforme a ordem do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, na região montanhosa de Efraim, e reedificou a cidade e lá habitou. Isso mostra, né, que ele habita na promessa, que antes ajudou os outros a conquistar, e ele ajuda todo mundo, ele como líder, como servo ali de Deus, ele serve primeiro, só depois recebe. Primeiro ele conquista, organiza a promessa de todos que estão ali para poder receber, e só depois toma posse. Isso aponta para quem? Aponta para Jesus. Jesus, ele veio, como eu já falei em outro devocional aqui para vocês, ele veio desde o princípio, lá no começo, desde o dia do nascimento dele, ele estava cumprindo cada uma das maldições que eram para ser nossas, mas mesmo ele sendo perfeito, ele veio cumprindo desde o momento do seu nascimento, desde o momento que ele foi enviado para a terra para viver como homem, ele sofreu cada uma das maldições. E só lá no final de sofrer cada uma das maldições que antes eram para ser nossas, de morrer naquela cruz por cada um de nós, só depois disso, de ser, né, de morrer, ressuscitar, ele foi exaltado, ele foi glorificado e ele foi viver à direita do Pai. Só que a diferença entre nós e Jesus, além dele ser perfeito, maravilhoso e rei sobre todos nós, né, reinar sobre todos nós e tudo mais, ser perfeito, ele também tem uma diferença que ele é muito humilde. Por quê? Porque Jesus, ele não exigiu um trono. Jesus, ele vai se humilhar antes de ser exaltado. Mas ele não pediu por esse trono que ele vai ter à direita do Pai. Mas mesmo assim, ele veio até a terra, ele lavou pés, ele carregou a cruz, ele foi injustiçado. E só então exaltado à direita do Pai, como lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E aí, eu me lembrei do que Tiago e João tinham pedido. E aí que parece que uma coisa se instalou na minha mente. Por quê? Jesus, ele tava falando, ele já tava dando uns sinais ali de que o tempo dele tava acabando na terra, que ele ia ser crucificado, sabe? Que ele iria morrer por nós. Ele já tava dando ali uns sinais, mas não tinha sido tudo bem explicado. E aí Tiago e João vem e pede isso. Só que aí, além de ele ficar decepcionado pelos discípulos quererem uma glória ali sem cruz, tem a parte da cruz. Eles não sabiam ainda o que Jesus ia fazer. Eles não tinham visto Jesus sofrer o suficiente. Tava vendo ele ser perseguido? Tava, mas não tava vendo ele ser crucificado ainda. Não tava vendo ele sofrer e ele, sabe, pagar com sangue, com a carne. Eles não tinham visto isso ainda. Então eles queriam uma posição, mas sem um compromisso com a cruz em si. E sem compreender o preço também. Eu até anotei aqui que eles querem o resultado da obediência, mas sem o processo da obediência. E aí que, tipo, sabe, parece que... Sabe? Por isso que Jesus respondeu pra eles que eles não sabem o que eles estavam pedindo. Porque eles estavam pedindo uma coisa ali que eles tinham que passar por muita coisa antes pra poder receber. Ai. E tem outra coisa também. Quando Pedro foi chamado de rocha, ele mudou. Uma coisa mudou no coração dele. Mas mesmo assim, ele ainda não entendia o que aquilo significava, sabe? Ele também queria uma vitória ainda sem sofrimento. Ele não tinha noção de tudo que ia acontecer. Ele tinha sido escolhido, mas ele ainda não entendia o caminho da entrega. E Jesus confronta a lógica carnal. Não existe reino sem renúncia. Então, todos eles ali, né, como discípulos ainda, quando Jesus ainda estava com eles, eles estavam ali pra aprender. Mas eu acho que chegou um momento que Jesus, ele tava, assim, se decepcionando, porque ele já tinha falado tanto, sabe? Inclusive, tem um episódio de The Chosen que eu lembro, e foi um episódio muito emocionante. Depois disso, se eu não me engano, depois de Tiago e João pedirem, né, a posição, ele fala, gente, mas eu já falei pra vocês, eu falo, e parece que vocês não me escutam, sabe? Não é sobre riquezas, não é sobre reino, não é sobre nada disso, isso vai acontecer, vai vir sobre vocês, meu pai vai entregar pra vocês, mas antes o nosso propósito é aqui, sabe? A gente tá aqui pra poder cumprir a lei, pra mostrar o que Deus verdadeiramente quer, porque tem gente distorcendo a palavra, a gente precisa focar nisso, a gente precisa focar em salvar as pessoas, a gente precisa focar em falar da palavra verdadeira de Deus, e o que Deus realmente quer, que Jesus, ele tá ali como o mestre, né? Ele tá ali pra poder direcionar
tornar, porque depois, uma hora, ele não vai estar ali mais em carne. E aí, esses discípulos vão ter que se tornar ali, né, missionários do reino para poder espalhar a palavra, sabe? Então, ainda eles estavam caminhando para poder ter esse entendimento, mas eles ainda não tinham entendimento. E esse foi o devocional de hoje. E, gente, eu tô assim, ó, parece que tá borbulhando na minha cabeça. Mas eu queria muito falar sobre isso, porque foi uma conexão legal que eu fiz e eu gostei muito do devocional de hoje, foi muito bom. Eu espero que Deus tenha falado com vocês também, como falou comigo hoje, porque foi muito emocionante.